E da mesma forma que você passa por um exame de raio-x e naquele exame você consegue ver se está tudo no lugar, assim é os olhos de Deus em nossa vida. Ele nos olha e ele nos conhece por dentro e por fora. E existem coisas em nós que a gente nem sabe que existe em nós, mas Deus ele vê. Então, nós devemos conhecer mais e mais a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que você conhece a Deus. Quando ele te pede algo e você não pensa duas vezes antes de entregar. Eu vou seguir nessa linha aqui porque Deus está falando aqui. Às vezes, Deus está falando para pessoas aqui, ó, eu tenho um ministério com você na palavra. Eu quero que você pregue, eu quero que você faça tal coisa. Você fala, Senhor, mas eu, Senhor, eu. Aí eu quero te dizer, Deus se virou para Moisés e falou assim, Moisés, eu quero que você vá lá, diante do rei do Egito, e liberte meu povo. Aí Moisés falou assim, Senhor, mas quando eu chegar lá, quem eu digo que o Senhor é? Aí o Senhor falou, diga que o eu sou te enviou. Eu sou contigo, Moisés. Então você aí que está relutando em viver o chamado de Deus para a sua vida, comece a conhecer mais o Deus a quem você serve, porque a sua limitação não é nada comparado ao poder do Deus que te escolheu. Você está olhando para a sua capacidade ou para a sua incapacidade. Deus já está te vendo cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fazendo o que ele falou que você vai fazer. Olha só nesses exemplos só que eu estou dando aqui para vocês, nisso aqui que eu estou falando. Como que a gente precisa conhecer mais ao Senhor? Olha como a gente precisa. Eu estou falando aqui para vocês hoje, mas eu preciso conhecer mais de Deus. E sabe por que eu falo com essa empolgação aqui, com essa ênfase? É porque o que eu estou falando para vocês, eu conheci dele, eu experimentei dele. E quem tem essa experiência com Deus, fala dele com alegria. Então, talvez eu sei que possa ser difícil para você dar esse passo de servir a Deus, de pregar a palavra, de evangelizar, de tomar posse do seu chamado. Mas eu te garanto, por mais difícil que possa ser, vale a pena. Eu já trabalhei em alguns lugares, sabe? Já tive a oportunidade de ser promovido em certas empresas. Mas nada me preenche tanto quanto fazer o que Deus me pede para fazer. Se você me perguntar assim, Rod, você gostaria de pregar, de ensinar, de liderar? Eu te digo que não. Não gostaria, porque pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Mas o chamado me preenche de tal forma que eu não me sinto realizado fazendo qualquer outra coisa que não seja o chamado de Deus. E eu te digo que vai ser assim na sua vida. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai perceber que nada te preenche mais do que viver a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deixa eu pular aqui essa parte, que não faz sentido falar disso aqui, não. Agora vamos falar sobre as qualidades de Deus. O Deus que eu estou falando para vocês conhecerem tem muitas qualidades. E essas qualidades, ele se apresenta a nós como humanidade, né? E Deus, ele é diferente de todos os seres espirituais. Deus é diferente dos anjos, Deus é diferente dos querubins, dos serafins. Deus, ele é. Não existe nada que se compare a quem Deus é. E tem alguns nomes aqui de Deus que eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias e eu vou pedir para que quem puder e tiver a possibilidade de ativar o microfone para ler, vou pedir para que leia, tá certo? Eu vou colocar aqui a referência para vocês lerem. É o tempo que eu bebo água também. Bom, a primeira referência que quem puder abre em Êxodo 6, 2 e 3. Vou ter aqui a referência para vocês verem, por favor. Outra pessoa abre em Gênesis 12, 8. Tá bom? E outra pessoa
Abre em Deuteronômio 28, 58. Hoje não vai dar para a gente ler e estudar tudo aqui, porque o estudo é bem pequenininho. Mas eu me empolguei e saí um pouco aqui do foco. Mas na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre quem Deus é. Tá bom? Aí quem achar Êxodo, você pode ativar o microfone e pode ler. Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. Outra pessoa abre em Gênesis e outra abre em Deuteronômio 28 e 58. Esse de Deuteronômio eu vou até abrir, porque às vezes é difícil achar Deuteronômio, mas Gênesis e Êxodo é facinho. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo é o segundo. Aí quem puder, ler para a gente, e vou agradecer bastante, se puder ler para a gente aqui. Faz. Êxodo 6, 2, 3, né? Peraí. Deixa eu só conferir. 2, 3. Agora eu tô ouvindo. Olha que duro. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, porém, não, não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Obrigado, Vaso. Deus te abençoe. Amém. Quiser ficar com o microfone ligado aí para dar um suporte, é bênção. Aqui é exploração ao vivo. Exploração. Exploração. Que é assim. Pessoa, segunda-feira cansado, vem para ser explorada. Que é assim. Gênesis 12, 8. Olha. É outra pessoa? Pode ler, irmã. A irmã tá dando para minha família. Glória a Deus pela minha família. A irmã Rita chegou hoje orando e louvando, que eu não tinha chegado na chamada. Agora a irmã quer ler outro versículo que outra pessoa ia ler. Leia, minha irmã. Leia. Glória a Deus. 8. 12 e 8. Peraí. Depois disse Abraão, foi para a região montanhosa que fica a leste, eu tô sem óculos, a leste da cidade de Betel, e ali amou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Pronto, obrigadinho. Também neste lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Aí, brigadinho. Então, pessoal, com essas leituras. Então, Oi? o outro, que vai ler. Calma, agora você segura aí, calma, irmão, senão a gente. Senão embola tudo. Mas gostei dessa empolgação, gostei, glória a Deus. A oração que eu fiz no começo já deu resultado, glória a Deus. Vamos, assim, Rô poderia ler, mas eu vou só pontuar aqui o que Rô leu. O primeiro que era leu foi Êxodo 6, 2 e 3, que fala assim, né? Deus, ele mesmo, se revela, se faz conhecer ao proclamar o seu nome. Deus falou, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E no texto que Rô leu em Êxodo, Deus ele se revelou para aquelas pessoas. Então, por isso é importante a gente ler a Bíblia, pessoal. Para a gente ver quem Deus é. E Deus ele não é um Deus que se esconde das pessoas. Embora a Bíblia fale que ele se esconde, sim. Mas é um Deus que ele quer se revelar para a gente. Né? Ele quer se revelar para nós. E através de uma revelação de quem Deus é, nós devemos adorar a Deus.
E antes de falar um pouco sobre Gênesis 12:8, que o Rô acabou de ler, aí no slide que vocês estão vendo, nesse estudo que eu mandei até para vocês, aquela revistinha, leiam depois essa revistinha em casa, que vai ser bênção para vocês. Fala assim, ó, faz uma pergunta: por que conhecer o Senhor pelo nome? Aí vai falar aqui sobre o nome de Deus, né? Em português e tal. O nome de Deus é uma qualidade dele que ele se revela aos homens. E Deus, ele é o Criador e ele é o Todo-Poderoso. Em hebraico, o nome de Deus tem 4 letras. Eu sei que vocês não vão lembrar disso para a semana que vem, mas vou só falar aqui mesmo. É YHWH, o nome de Deus. Que no nosso, trazendo para o nosso português, é Yahvé ou Jeová. Não sei se quantos aqui já ouviram falar da religião Testemunho de Jeová. Por que eles são Testemunho de Jeová? É porque o nome de Deus, traduzido por português, é Yahvé ou Jeová. E por que o nome de Deus é importante a gente conhecer? Porque todo mundo tem um nome. Rosiane tem o nome dela, Sandrinha tem o nome dela, Radassa tem o nome dela. E na Bíblia, nomes têm significados. Então, da mesma forma que na Bíblia nomes têm significados, o nome de Deus também tem significado. Tá certo? E no texto que Rosiane leu, fala que Abraão saiu de um lugar, foi para outro, e ele estava num lugar chamado Betel. Betel significa casa de Deus, né? E nesse lugar, ele armou um altar e fez um sacrifício e adorou e invocou o nome do Senhor. Então, Rod, por que Deus ele se revela para nós? Para que a gente possa adorar e louvar ao nome dele. Bendizer e glorificar ao nome dele. Sobre bendizer e louvar o nome do Senhor, a gente vê também isso em 2 Samuel 22:50, mas a gente não vai ler hoje, para não ficar cansativo. Mas eu vou pedir só para que Rô leia um texto que ela deixou aberto aí, Deuteronômio 28:58. Pode reler, Rô, por favor. O áudio está desligado. Espera aí, que eu fechei aqui. Aí, garoto. 28:58. E vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome do Senhor, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo. Você tá assim, né? É. Pronto. O meu tá assim, ó. Se você não cumprir todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitar o nome do Senhor, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo. Pronto. Sim. Na minha tá assim, ó. Esse nome é glorioso e terrível. Obrigado, Rô. É um texto do Antigo Testamento que está falando sobre o nome de Deus. Lembra que no vídeo que a gente começou aqui vendo, a gente viu Deus sendo comparado ao sol, e que se alguém chegar perto do sol, morre? Então, os israelitas, eles tinham essa visão do Deus glorioso. E para você ter noção, para escrever o nome Deus em hebraico, os escribas, que era que escreviam ali os rolos da lei, eles usavam uma pena diferente para escrever o nome de Deus. E só para escrever o nome de Deus, eles tinham que fazer uma cerimônia de purificação. Olha só. Para ficar clarinho para a gente, para trazer para o nosso dia de hoje, imagina que você tem em casa aí, tomou banho,
Mas aí, para você escrever o nome de Deus, você tinha que tomar banho de novo, só para escrever o nome de Deus. Era esse zelo que essas pessoas tinham pelo nome de Deus. Então, por mais que Deus ele seja amor, ele seja maravilhoso, é necessário que a gente tenha também reverência com o nome do Senhor. Tem gente que fica brincando com Deus, pessoal. Fala assim, assim diz o Senhor. Deus nem falou nada, e fica profetizando em nome de Deus. E fica fazendo chacota com o nome de Deus. E fica brincando com o nome de Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. E a Bíblia está dizendo aqui que o nome de Deus, esse nome Yahvé, esse nome de Jeová, é um nome terrível, né? Como o Rô falou. Por que esse nome é um nome terrível? Porque Deus, ele não é poderoso. Ele é todo-poderoso. A Bíblia no livro de Tiago fala assim, você crê em Deus? Aí vai dizer assim, sim. Ele fala, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Aí eu vou te dar para você uma chave aqui, que se você não der um aleluia agora, eu vou sair dessa chamada. A gente leu aqui que o nome do Senhor é glorioso e terrível. Sabe quem é o Senhor da minha e da sua vida? Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse nome Jesus Cristo, ele é terrível para o inferno. Que neste dia de hoje você nunca mais lê o nome de Jesus de forma igual. Quando você lê esse nome de Jesus, você vai dizer, ele é glorioso e terrível. Para nós, é um nome maravilhoso, mas para o inferno e para os demônios é um nome terrível. Então, quando você estiver passando por uma situação em que o diabo ele quiser se levantar contra sua vida, você vai dizer, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Há poder no nome de Jesus Cristo. Sabe? Porque ele é o Filho de Deus. E a Bíblia está dizendo que o nome do Senhor é terrível. Então, tome posse do poder do nome do Senhor. Porque tem gente que fala em nome de Jesus, mas não tem noção do poder que esse nome tem. A gente vai falar sobre o nome de Jesus um outro dia, em um outro momento, mas eu quis trazer isso aqui para você refletir um pouquinho sobre o poder que tem no nome de Deus Pai e também no nome de Deus Filho. Então, existe poder no nome do Senhor. Amém? Então, aqui, se você olhar para o slide, você vai ver aqui, é o que eu estou passando algumas coisinhas aqui que a gente não vai ler hoje porque não vai dar tempo, mas vai falar aqui que o nome do Senhor deve ser temido, deve ser louvado, deve ser glorificado. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, que eu falei aqui agora há pouco, né? O nome do Senhor não pode ser blasfemado, né? E aqui, eu quero trazer algo para vocês que isso aqui é interessante. Eu imagino que vocês devam estar bem cansados hoje, que eu já falei demais, mas a gente vai encerrar o estudo aqui daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês que talvez vocês não sabiam, né? E é o seguinte, depois você vê essa parte no YouTube e anota o que eu vou falar aqui, tá bom? Quando você vê na Bíblia falando assim, Deus, né? Deus criador, Deus poderoso. Quando você vê na Bíblia falando de Deus, a Bíblia está falando sobre o Deus. Sim, vai ficar salvo. Vou editar direitinho, vou cortar aqui para não ficar cansativo e vou compartilhar para você poder pegar o comecinho. Quando você lê na sua Bíblia falando assim, Deus, ali está falando sobre o poder criador total de Deus. Vou dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 1, né, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia está falando ali de Deus, está falando do Criador, do Todo-Poderoso, o que tem o poder de criar tudo. Então, quando você lê assim na sua Bíblia Deus, com D maiúsculo, está falando sobre o Todo-Poderoso. Mas quando você vê na sua Bíblia falando assim, o Senhor, ou Jeová, como eu falei que é o nome de Deus, é uma revelação que Deus ele se dá para ajudar e salvar pessoas. Rod, traduz isso para mim que eu não entendi o que você falou, não. Quando Abraão pega o seu filho ali, Isaac, né?
como eu falei para você, vai sacrificar ali no Monte Moriá. A Bíblia diz que vai Isaac e Abraão para o monte. Aí Isaac pergunta assim para Abraão: pai, nós temos aqui o cutelo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão diz assim: Deus proverá, meu filho. Aí quando eles estão lá no monte, Abraão amarra Isaac, e quando ele vai ali oferecer Isaac em sacrifício a Deus, Abraão vê ali um carneiro naquele lugar. Aí a Bíblia diz que naquele lugar, Abraão chamou de um monte Jeová Jirê. Jeová Jirê. Acho que vocês já ouviram falar de Jeová Jirê. O que Jeová Jirê significa Deus da provisão ou Deus proverá. Então, quando a Bíblia fala assim, Jeová, quer dizer que Deus, ele fez algo pela humanidade. No caso de Abraão, ele providenciou. É o Deus provedor. Tem outro momento da Bíblia em que o povo de Israel estava passando por um momento de guerra. Deus ele se apresenta como o Jeová Nissi, que quer dizer, Deus é a minha bandeira. Teve outro momento que o povo de Israel estava passando por um momento de enfermidade e Deus se apresentou como Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Ah, olha, mas por que eu preciso saber desses nomes de Deus? Deus, pessoal, independente de como você orar, ele ouve e ele entende. Mas na sua oração, comece a dizer quem Deus é. Deus, eu creio que o Senhor vai abrir as portas porque o Senhor é Jeová Jireh. Eu creio que o Senhor vai curar porque o Senhor é Jeová Rafá. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória porque o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então, na Bíblia, quando ele é apresentado como Jeová, significa que Deus fez algo por aquelas pessoas. Então, eu já falei aqui de 3 nomes de Deus, né, como Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, né, que é o Deus de paz, né, que se refere à forma de Deus ele tratar com as pessoas. Então, quando você vê na Bíblia assim, Jeová alguma coisa, significa que Deus fez alguma coisa para alguém. Depois você vê isso com calma no YouTube e anota isso aqui, que isso aqui vai ser bom para os seus estudos bíblicos, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode ver sobre Deus na Bíblia é Senhor, né? A gente fala assim, a gente vê na Bíblia, o Senhor, né, fez isso, fez aquilo. Quando a Bíblia chama Deus de Senhor, está chamando ele no sentido de o governador, o que tem todo o poder, aquele que o seu povo deve servir e ser leal, deve servir e ser fiel a ele. Então, quando a Bíblia fala assim, o Senhor está dizendo, ó, respeite que esse aqui tem poder. Respeite que esse aqui é o Todo-Poderoso. Respeite que esse aqui é o dono do lugar. Então, quando a Bíblia chama ele de Senhor, significa que a gente deve se submeter a ele. Então, talvez na igreja você já ouviu assim, alguém quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Não sei se você é desse tempo, mas eu sou desse tempo. Salvador significa que ele vai te salvar, né? Mas Senhor significa dizer que você vai servir a ele. Então na Bíblia aparece assim, Senhor, porque a gente precisa servir a ele. Então quando você vê na Bíblia Senhor, significa que Deus é Senhor. Mas esse Deus que a gente já viu que é terrível, o nome dele, que é o Jeová Shalom Rafa Nissi, no Novo Testamento, ele se apresenta a nós como um pai. Olha só que maravilha. No Antigo Testamento, o nome de Deus era terrível. As pessoas tinham que tomar um banho, como eu falei aqui para vocês, só para escrever o nome dele. Mas no Novo Testamento, nos tempos de hoje, esse Deus terrível ele diz assim, ó filho, ó filha, pode me chamar de pai? Tem até a canção que diz assim, e se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. Olha o benefício que ele nos deu. De você chamar um Deus que as pessoas, para escrever o nome dele, tinha que se purificar todo, tinha que pegar uma pena limpa para escrever o nome dele. Hoje você pode encher a boca, essa boca cheia de dente, e dizer assim, ó, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus é o meu pai. Você pode encher a boca e falar, e porque te deu esse privilégio através de Jesus Cristo. E quando Deus ele diz assim, Jesus ele fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim, ó, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Essa oração você conhece, né? Mas por que que Deus, ele nos chama, ele se deixa ser chamado de Pai? Quando você vê na Bíblia Pai, quer dizer o seguinte, que Deus é o nosso Pai, né? Que nós somos criados por Ele, mas que nós estamos debaixo da sua proteção. Louvado seja Deus. Vou trazer mais uma ilustração aqui para a gente refletir um pouquinho sobre essa profundidade da paternidade. Um exemplo aqui próximo. Quantos aqui conhece um cachorro da raça Pitbull? Acredito que a maioria que já conhece o cachorro da raça Pitbull. Já viu algum? Aí imagina aí comigo, tá um filhotinho de Pitbull ali, quietinho, na boa, e você vai mexer nesse filhote. Ou, né, brincar, mexer. E se por algum motivo você brincando com aquele filhote, ele chora. Só que o pai daquele filhote está ali perto. No mínimo, só olhada do pai para você, você vai tremer. Né? Pitbull são cachorros assim, alguns são bem dóceis, mas tem outros que são terríveis. Né? Então, da mesma forma que se um filhotinho chora ali, o pai vê, ou a mãe vê, e normalmente a fêmea é mais terrível do que a mãe, do que o pai, perdão. Se você é um filho de Deus e alguém mexe com você, o pai, ele toma suas dores. Então, foi um exemplo bem ruim que eu estou dando aqui para você, mas para você entender e lembrar que você não é sozinho, não. Que você não está à toa. Que você não está sem proteção. Existe um Deus, que a Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá, que ele é o seu pai. Ele te protege, ele te guarda, ele te zela. E ele não diz para você chamar ele de pai porque ele te abandonou, não. Ele é pai presente. Ele está contigo. E ele vai continuar protegendo e sendo por você e com você. Então, que em nome de Jesus, quando você orar assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, lembre, as mãos do Pai estão sobre a sua vida. As proteções do Pai estão sobre a sua vida. No Salmo 91, não precisa abrir, estou só falando aqui só para a gente ilustrar aqui mais um pouquinho. Vai dizer assim, e ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Ou seja, existe proteção para os filhos do Pai. Então, quando você ora a Deus, ao Pai, quando a Bíblia chama Deus de Pai, a Bíblia está dizendo, ó, tem proteção para você, tem provisão para você, tem segurança para você, tem companhia para você, tem conselho para você, tem direção para você. Então, Deus, ele é tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Tá certo? Vou dar uma adiantada aqui que a gente não vai ler isso tudo. Tá bom? E último ponto aqui, que a gente não vai falar hoje, porque a gente já vai estourar o horário. Hoje eu falei demais, estou muito faladeiro esses dias. É conhecendo os aspectos do caráter de Deus. Né? E nesse ponto aqui dos aspectos do caráter de Deus, tem duas coisas, pessoal. Deus, ele é amor. Deus, ele é perdão. Deus, ele é amigo. Deus, ele é um bocado de coisa que nós, seres humanos, também somos. Né? Mas existem aspectos do caráter de Deus que só ele é. A primeira coisa é soberano. Deus é soberano. Ninguém em todo o universo é maior do que Deus. O diabo ele tem até poder, mas somente Deus é o Todo-Poderoso. Governadores, prefeitos, presidentes, ministros, reis têm até poder, mas soberano só Deus. E todo poder somente Deus. Então, o primeiro aspecto do caráter de Deus é soberania. Deus, ele é soberano. E na próxima semana a gente vai falar sobre isso. O outro aspecto do caráter de Deus é eternidade.
Deus, ele é de eternidade em eternidade, de geração em geração. Antes da gente existir, Deus já existia. E depois que a gente deixar de existir, Deus vai continuar existindo. Deus, ele é eterno. Deus, ele estava no começo da história, está no meio da história e vai continuar no final da história. Deus, ele é eterno. Então, como eu falei para você sobre a situação do meu relacionamento, Deus, ele é eterno. Deus, ele conhece muita coisa. Deus já sabe de coisas que eu desconheço. E aí eu te pergunto, né? Será que eu não teria motivos o suficiente para confiar nesse Deus? Né? E entra o outro atributo de Deus. Deus, ele é onisciente. Onde que é onisciente, ele conhece tudo. Antes mesmo de você estar aqui nessa reunião de hoje, Deus já sabia que você ia estar aqui. Sabia disso? Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Nada pega Deus de surpresa. Aí, às vezes, a gente se pergunta, mas se Deus sabe de tudo, por que certas coisas acontecem? Porque ele é soberano. Tem coisas que ele permite que aconteça pela sua vontade. Mas tem coisas que ele permite que aconteça pela sua vontade permissiva. Porque Deus, ele tem sua vontade soberana e sua vontade permissiva. Tem coisas que Deus, ele não gostaria que acontecesse conosco, mas ele permite que aconteça conosco. Mas tem coisas que Deus, ele sabe que vai acontecer. Quer ver uma coisa? Deus, ele criou Adão e Eva. Ele não queria que Adão e Eva comessem da maçã. Mas ele sabia que eles poderiam comer. Entende? Então, Deus, ele sabe de tudo. E sabe o que, é que me deixa mais impressionado com Deus? É que ele sabia que ia entregar a vida para Jesus e que ia dar vários moles na caminhada. Mas ainda assim, ele não desistiu de mim, nem desistiu de você. Olha isso. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pela humanidade. Ele sabia que muitos iriam rejeitar ele. Ele sabia que os discípulos iriam abandonar ele. Ele sabia que Judas ia trair ele. Mas mesmo assim, ele foi até as últimas consequências. Um Deus que conhece tudo decidiu investir em você e te dar um voto de confiança. E te dar uma oportunidade. Ele sabe onde você vai cair, onde você vai tropeçar. Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe da sua força. Deus, ele conhece tudo sobre todos. Então, Deus, ele é também onisciente. Ele sabe todas as coisas. Uma outra coisa sobre Deus, vou falar só mais duas aqui para a gente poder finalizar, é onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus, ele vê tudo e todos em qualquer momento. Nesse exato momento, ao redor do mundo, existem vários irmãos em Cristo adorando a Deus. E Deus está nessas igrejas. E Deus, ele tem uma palavra diferente para cada igreja que se reúne ao redor do mundo. E Deus, ele é adorado em vários lugares ao redor do mundo. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Talvez alguém nesse exato momento está fazendo algo, dizendo assim, estou fazendo escondido. Não, Deus, ele está vendo, Deus, ele está lá. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que, por mais que Deus esteja em todos os lugares, não é em todos os lugares que Deus fica à vontade. Eu vou repetir isso aqui para você. Por mais que Deus esteja em todos os lugares, não é em todos os lugares que Deus fica à vontade. Deus, ele é criador dos céus e da terra, mas existem lugares que ele escolhe estabelecer a sua presença e a sua glória. A gente viu aqui no vídeo do comecinho. Quem não viu, eu vou mandar para você depois do vídeo. Deus começou no Éden, e ele estava no Éden. Depois com Moisés, ele estava no tabernáculo. Depois com Salomão, ele estava no templo. Né? Depois, com ali Esdras, Neemias, ele no segundo templo, né? Na glória da segunda casa. Mas no Novo Testamento, a palavra vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória de Deus na face do unigênito. Ou seja, a glória de Deus que habitava em lugares, agora estava em carne e osso, através da pessoa de Jesus Cristo.
Só que aí Jesus morreu. Foi para o Pai e ele disse assim, ó, não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o Espírito Santo Consolador. Aí em Atos, capítulo 6, Estevão ele vai ali ser apedrejado. Aí ele vai dizer assim, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Então, como eu falei, por mais que Deus seja onipresente, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, somente os cristãos são a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus morando dentro de você. E no local onde nós adoramos a Deus com sinceridade, adoramos a Deus com o coração, nos consagramos a Ele, Ele manifesta uma presença gloriosa. Eu não sei se você já foi em culto, que você falava assim, rapaz, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, foi muito forte, sabe o que é? A glória de Deus sendo manifestada naquele lugar. Então, por mais que Deus esteja em vários lugares ao mesmo tempo, poucas pessoas são anfitriões da presença de Deus. E Deus ele deseja que eu e você sejamos bons anfitriões da presença dele. E Deus ele vai manifestar a glória dele na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na igreja em que você congrega, no lugar onde você se reunir para adorar, porque Jesus diz assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou me fazer presente, ali minha glória vai se manifestar. E a glória de Deus ela pode se manifestar na sua vida. Ela vai se manifestar na sua vida, tá bom? A gente tem muita coisa aqui para falar, mas tá cansativo por hoje. Então vou estar interrompendo aqui o compartilhamento. Mas na próxima semana a gente vai continuar falando sobre esse Deus que é grande, que é glorioso, que é tremendo, tá certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus. Como eu falei semana passada, quem quiser essa revistinha que eu compartilhei aqui para vocês, na chamada, fala eu quero. E aí você na sua casa lê essa revistinha que eu compartilhei com vocês. E semana que vem a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela. Tá certo? Então, leia essa revistinha que eu compartilhei aqui com vocês. E semana que vem a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre esse Deus que é tremendo. Pessoal, eu estou falando aqui já tem quase 2 horas, né? E eu digo para vocês que se eu fosse tentar falar tudo sobre Deus, esse ano todo, não daria conta para falar de tudo que Deus é. Não dá, porque Deus é muita coisa. Deus é muita coisa, Deus é infinito, né? E nossa mente não consegue, sabe, fixar tudo que Deus é. Mas eu oro para que você queira conhecer mais e mais e mais e mais e mais a esse Deus. Porque comigo foi assim. Eu contei semana passada a minha história de conversão e quanto mais eu conheço a Deus, mais apaixonado por Ele eu fico. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais desejo de conhecer a Ele eu tenho, tá bom? E a gente vai combinar o seguinte assim, ó. Semana que vem, você lê essa revistinha que eu mandei para vocês. Quem eu não mandei, eu posso mandar depois. Você estuda e a gente vai começar assim, ó, vocês vão compartilhar o que mais falou no seu coração sobre a Deus. Tá certo? E nas próximas semanas, que Deus ele for permitindo a gente se reunir aqui, a gente vai estudar temas um pouco mais profundos, entre aspas. Porque, Rodolfo, qual é o seu desejo aqui com essa reunião? Não é só encher a cabeça de vocês como cara de informação, não. É que vocês que já são discípulos de Jesus, discípulos de Jesus, fale desse Deus para as pessoas. E não fale para Deus como se estivesse oferecendo um remédio amargo. Toma, Deus. Deus. Tem gente que fala, Deus é bom. Aquela cara aí, sabe? Não dá. Não dá. Servir a Deus não é fácil, mas também não é tristeza o tempo todo. Porque o Deus que habita em nós, ele é fonte de alegria.
sabe? Vou falar só isso aqui para a gente poder finalizar, orarmos e tal. A palavra de Deus diz que João e Pedro, eles são presos, porque Deus curou alguém através da vida deles. E eles apanham ali, porque eles estavam pregando o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos se alegraram, porque eles foram dignos de apanhar por estarem pregando o nome do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, quem é que apanha e fica feliz? É maluco ou não é? Apanhando e ficando feliz porque apanhou. Sabe o que é isso? É a alegria do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar uma alegria e uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Você que está aqui, e não sei se você sabia dessa verdade, mas crente é um bicho doido. Crente é um bicho maluco. Não sei se você já parou para refletir, mas reflita aqui comigo. Um bocado de gente num prédio, cantando para o vento, glória a Deus, aleluia, santo, e chora, e louva. Alguns dão risada, alguns fazem uns movimentos assim meio estranhos, no lugar. Você acha que você é certo fazendo isso num lugar? Quem está de fora? Mas o que é loucura para o mundo, para nós, é o poder de Deus que é o Evangelho. E nessa loucura que eu estou falando, só entende quem está no meio dela. Então, ó, não ligue se o povo acha que você é doido. Não ligue, porque viver Jesus é loucura para o mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. Não sei porque eu vou falar isso aqui, vai servir para alguém. Mas deixe que julguem a sua adoração. Deixe que julguem a forma como você se entrega para Deus. Porque uma mulher quebrou um vaso de nado aos pés de Jesus e o discípulo de Jesus criticou a atitude dela. Mas Jesus se agradou da atitude daquela mulher e o que aquela mulher fez a gente lê até hoje. Então, sabe quem é que se incomoda com adoração extravagante? Quem vive, como eu falei, aquele exemplo do mar, quem vive no raso. Sabe quem é que se incomoda de ficar aqui 2 horas falando sobre Bíblia e ser homem chato que fala, que fala, que fala? Quem vive no raso. Sabe quem é que se incomoda de você ler a Bíblia? É o diabo que vive na superficialidade. Porque pessoas extravagantes se conectam com pessoas extravagantes. Muitos viram que aquela mulher do nardo puro fez para Jesus era um desperdício, mas Jesus falou: não, isso não é desperdício, isso é adoração. E eu me alegro com essa adoração. Então, não sei para que vai servir isso aqui, mas jamais diminua a sua busca, a sua entrega, o seu serviço e a sua adoração por quem chama você de louco. Muitos podem chamar você de louco, mas Jesus olha para você e chama você de apaixonado por ele. Louvado seja Deus. O que muitos enxergam como loucura, Deus ele vê como saudade de Jesus Cristo. Tá bom? Então que nós, se hoje você adorou, orou, leu Bíblia, amanhã você faça mais. Se você não fez, que amanhã você faça. Que nós possamos voltar a ser cristãos, ou cristãos, né? Cristãos extravagantes. Óbvio que nós temos que ter ordem e decência, mas que você se entregue a Deus como nos primeiros dias. Que você mergulhe na presença dele como nos primeiros dias. Eu vou falar por mim. Já tem um tempão que eu não choro na presença de Deus, gente. Já tem um tempão. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para mim não chorar na presença de Deus. Óbvio que a gente não vai ficar chorando o tempo todo, né? Pelo amor de Deus. Mas nós temos que ter o nosso coração batendo por Jesus, como nos primeiros dias. Tem uma canção que diz assim: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Isso não é coisa de novo convertido, não. É coisa de crente saudável. E eu quero trazer aqui para você algo que às vezes você não está vivendo isso, essa paixão por Jesus. E tá tudo bem. Nós temos estações na caminhada com Deus. Mas não viver assim hoje não quer dizer que você deve viver eternamente seco na fé.
Não quer dizer que você deve viver essa fé racional, esse evangelho de que Deus não te toca. Não. Deus, ele quer te tocar. E ele quer fazer com que você volte ao primeiro amor, ainda hoje. Tá certo? Que nós possamos continuar apaixonado por Jesus. E nós possamos conhecê-lo e fazer ele conhecido. Amém? Posso contar com você? Louvado seja Deus. Ah, Jesus, você é bom.